Olá, esperamos que você esteja bem. Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar sua leitura e vencer a procrastinação, clicando nos links que estão na descrição. Davi e Golias, A Arte de Enfrentar Gigantes, de Malcolm Gladwell, investiga a dinâmica entre forças e fraquezas através da metáfora da famosa história bíblica, demonstrando que desvantagens percebidas podem se transformar em vantagens inesperadas e que vantagens óbvias podem ocultar vulnerabilidades. O livro utiliza uma variedade de exemplos históricos e contemporâneos para ilustrar como desafios podem ser superados por meio de inovação e resiliência. Com uma narrativa envolvente, Gladwell apresenta casos de indivíduos e grupos que superaram grandes obstáculos, explorando como características vistas como desvantagens, como a dislexia ou a pobreza, podem levar ao desenvolvimento de habilidades únicas. Ao mesmo tempo, ele examina como o excesso de recursos ou poder pode levar à complacência. Davi e Golias convida os leitores a reconsiderarem suas percepções sobre força e fraqueza, sucesso e fracasso, oferecendo uma nova perspectiva sobre como enfrentamos e superamos desafios em diversas áreas da vida. Sobre o autor Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell é um jornalista, autor e palestrante canadense. Ele nasceu em 3 de setembro de 1963 em Fareham, Hampshire, Inglaterra. Gladwell é conhecido por seus livros e artigos que exploram as implicações inesperadas das ciências sociais e da pesquisa acadêmica sobre a vida cotidiana. Ele começou sua carreira como jornalista na revista The American Spectator e depois trabalhou como repórter de negócios e ciência no The Washington Post. Em 1996, Gladwell juntou-se à equipe da revista The New Yorker, onde se destacou por seus artigos aprofundados e instigantes sobre uma variedade de temas. Além de Davi e Golias, Gladwell é autor de vários best-sellers, incluindo O Ponto da Virada, The Tipping Point, Blink, A Decisão num Piscar de Olhos e, fora de série, Outliers. Seus trabalhos são amplamente aclamados por sua capacidade de combinar narrativas cativantes com insights profundos sobre comportamento humano e fenômenos sociais. Gladwell é reconhecido por sua habilidade em tornar conceitos complexos acessíveis ao público em geral, estimulando reflexões sobre como pensamos e tomamos decisões. Sobre o livro Davi e Golias. Há 3.000 anos, num campo de batalha na antiga Palestina, um jovem pastor derrubou um poderoso guerreiro com apenas uma pedra e uma funda, e desde então os nomes Davi e Golias simbolizaram as batalhas entre os mais fracos e os gigantes. A vitória de Davi foi improvável e milagrosa, ele não deveria ter ganhado, ou deveria. Em Davi e Golias, Malcolm Gladwell desafia nossas crenças sobre obstáculos e desvantagens, oferecendo uma interpretação nova do que significa ser discriminado, enfrentar uma deficiência, perder pai ou mãe, frequentar uma faculdade medíocre ou sofrer uma série de outros aparentes reveses. Gladwell começa pela história real do que ocorreu entre o gigante e o jovem pastor tantos anos atrás, e prova como, de fato, era Davi o grande favorito. Em seguida, com sua habilidade característica para contar boas histórias e envolver o leitor, ele narra importantes acontecimentos na vida de anônimos e famosos, introduzindo conceitos que nos levam a ver o favoritismo com outros olhos. O autor examina o conflito religioso na Irlanda do Norte, a reação dos londrinos aos bombardeios alemães na Segunda Guerra, a mente de pesquisadores do câncer e líderes negros dos direitos civis, os assassinatos e o alto custo da vingança, e a dinâmica das salas de aula que obtém bons e maus resultados, tudo isso com o intuito de demonstrar que muita coisa bela e importante no mundo surge do que pode ser visto inicialmente como sofrimento e adversidade.
Na tradição dos sucessos anteriores de Gladwell, Davi e Golias lança mão da história, da psicologia e de uma narrativa poderosa para abalar e reformular nosso pensamento sobre o mundo à nossa volta. Conclusão. Davi e Golias, a arte de enfrentar gigantes, de Malcolm Gladwell, explora a dinâmica entre forças e fraquezas e como elas influenciam os resultados de nossos desafios. Gladwell utiliza a célebre história bíblica de Davi, o jovem pastor que derrota o gigante Golias, como uma metáfora para demonstrar que as características que muitas vezes vemos como desvantagens podem, na verdade, ser grandes vantagens. Ele argumenta que as aparentes desvantagens podem forçar os indivíduos a desenvolverem estratégias inovadoras e habilidades compensatórias que lhes permitem superar desafios que, à primeira vista, parecem impossíveis. Gladwell apoia sua tese com uma rica variedade de exemplos históricos e contemporâneos. Ele relata histórias de pessoas com dislexia que, forçadas a encontrar métodos alternativos de aprendizado, desenvolveram habilidades excepcionais de resolução de problemas e comunicação. Outro exemplo é a análise de como algumas minorias oprimidas se tornaram comunidades resilientes e inovadoras. Ao mesmo tempo, Gladwell mostra como o excesso de recursos e o poder podem levar à complacência e à vulnerabilidade, como no caso de empresas gigantes que falharam em se adaptar às mudanças do mercado. Com uma combinação de narrativa envolvente e análise perspicaz, o autor nos desafia a reconsiderar nossas percepções sobre poder e sucesso, sugerindo que a verdadeira força muitas vezes reside na capacidade de adaptação e resiliência frente às adversidades. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro, Davi e Golias? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, clique no primeiro link da descrição e adquira o seu exemplar.